Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos discutir sobre o método de movimento cascata, parte 1. Bem, antes de começar o método cascata, vamos fazer uma pequena revisão sobre o que a gente viu na aula passada, do método de movimento intuitivo. Vamos supor que a gente quer fazer um circuito para o acionamento de dois atuadores, A e B. Vamos supor que o primeiro atuador, A, seja um atuador de duplação, e o segundo atuador seja um atuador de simples ação com retorno por mola. Então, relembrando que válvula que a gente usa para acionar cada um desses atuadores, o atuador de duplação a gente vai usar uma válvula de duas posições, cinco vias, via de utilização e outra via de utilização, a via de pressão e duas vias para o escape, certo? A configuração interna das vias seria essa aqui, e para outra posição, o contrário, né? Se a gente vai ter um circuito pneumático para fazer o acionamento desses atuadores, então a gente tem que ter os atuadores acionados por duplo piloto. Certo? No segundo atuador, que é um atuador de simples ação com retorno por mola, a gente vai ter também uma válvula de duas posições, né? Ou o atuador vai estar avançando ou ele vai estar recuando. E essa válvula vai ter três vias. Uma via de pressão, uma via de escape e uma via de utilização. Seguindo essa configuração. Mais uma vez, como a gente vai ter um circuito pneumático para o comando dessas válvulas, a gente vai ter uma válvula comandada por duplo piloto. Certo? Então, o nosso lubrefio, para alimentar esse circuito, o lubrefio vai receber o ar comprimido de um sistema de distribuição, vai filtrar, regular a pressão e lubrificar o ar que vai para as nossas válvulas. Nós vamos alimentar as duas válvulas pelo lubrefio. Certo? E vamos começar a fazer o nosso circuito de comando. Então vamos supor que a gente quer fazer a sequência A+, B+, B-, A-. Essa sequência a gente viu na semana passada que ela é uma sequência indireta, então a gente não deveria usar o método intuitivo. Eu vou exemplificar com essa sequência para a gente ver o que vai dar de problema, por que a gente não vai usar o método intuitivo. Mas, obviamente, a metodologia para o projeto é a mesma que a gente utilizaria para uma sequência direta, se for o método intuitivo. Mas vamos lá ver então. Primeiro, quem que vai comandar o avanço do atuador A? Então, quem vai comandar esse piloto A+? A gente vai ter um botão Start, algum elemento que vai dar início ao nosso ciclo. Então, vamos fazer uma válvula acionada por um botão, retorno por mola. Essa válvula vai ser uma válvula de 3 vias, duas posições, que vai pilotar então o atuador A+. Vamos chamar essa válvula de Start. Ela vai ser alimentada pelo lubrefio. Certo? E vamos colocar aqui no canto, para a gente organizar, qual vai ser o comando que vai ser dado para cada um dos pilotos. No método cascata a gente vai precisar dessa lista de funções para acionar cada piloto, ela vai ser um pouco mais complexa, mas vamos exemplificar para esse caso aqui, que é simples. Na aula passada a gente nem precisou fazer, justamente porque o método é intuitivo, não precisa muito de uma metodologia para a gente
levantar quem faz o acionamento de cada piloto. Então aqui a gente fez o botão Start, comandar o piloto a mais, certo? Então o atuador A vai avançar, vai chegar aqui no final de curso de avanço dele e vai bater no rolete que nós vamos chamar de A1, né? Esse A1 tem que comandar quem? O fim de curso de avanço do A tem que comandar o B+. Então vamos fazer o fim de curso de avanço de A, ou seja, o A1 tem que comandar o B+. Certo? Na semana passada a gente desenhou a válvula nessa posição mesmo, né? Mais uma vez, como hoje nós vamos começar o método cascata, que vai ter um circuito mais complexo, vamos desenhar a válvula numa posição um pouco mais cômoda, tá? Para a gente já acostumar com essa possibilidade também de posicionamento do desenho. Então, eu vou desenhar a válvula aqui embaixo e vou indicar que essa válvula é a válvula A1, tá? Eu indico que o meu rolete fisicamente está aqui no final de curso de avanço do atuador A, mas no meu circuito eu desenho ela na posição mais cômoda para mim, né? Indico que ela é A1, então ela é uma válvula também de 3 vias, 2 posições, acionamento por rolete, retorno por mola. Essa válvula vai ser alimentada pelo lubrefio e o A1 vai pilotar o piloto B+, que é esse piloto aqui, não é isso? Então, A1 pilotando B+. Quando o B chegar no final de curso de avanço dele, ele vai bater no rolete B1 e o rolete B1 vai comandar quem? Depois do avanço de B, eu tenho que comandar o retorno de B. Então, o B1 vai comandar o B-, né? O B- é quem? B- é esse piloto aqui. Então, o B1 vai comandar o B-. De novo, alimentado pelo lubrefio. B1 pilotando B-. Certo? O B vai recuar, vai bater no fim de curso de retorno do B, vamos desenhar ele um pouquinho mais embaixo, e lembrando que B0, né? A gente representa o cilindro só com uma hastezinha aqui, mas a gente tem que lembrar que, na verdade, essa haste vai ter um efetuador na ponta. Então, ficou parecendo aqui que o B1 também está mais acima, mas não, eles estão na mesma linha, né? O B0 e o B1. Quando o atuador recuar e bater no B0, ele vai pressionar o B0. Quando ele avançar e bater no B1, ele vai pressionar o B1. Lembrando que a haste pura não aciona B0, né? Tem que ser o efetuador mesmo do atuador. Então, quando ele bater em B0, B0 vai comandar quem? Vai ficar apertado aqui. B0 vai comandar o A-. Então, a gente vai ter um B0, outra válvula. Lembrando o nome dela, de novo. 2 posições, 3 vias, acionamento por rolete e retorno por mola. Certo? Pilotando. Desenhei errado aqui, né? Eu desenhei ela normalmente aberta. Ela é normalmente fechada. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. Então, B0 pilotando o A-. E para eu ter um ciclo contínuo, vocês lembram como que a gente fez? A gente fez o início da sequência estar vinculado ao último movimento da sequência. Então, o start só vai pilotar o A+, se a minha sequência tiver terminado o último movimento dela, né? Que eu vou identificar pelo A0. Então, o A0, junto com o start, é que vai ter que comandar o A+. Aqui a gente representa pela função lógica E. Então, start e A0 comandam o A+. Como que a gente faz para
no circuito pneumático a gente obter esse efeito? Eu tenho que vincular o start ao A0. A gente vai colocar uma válvula alimentando a outra. Então, o A0 vai alimentar o start. As duas válvulas em série, né? Então, só quando as duas estiverem acionadas ao mesmo tempo é que eu vou comandar o A mais, certo? Então, vamos testar o circuito para a gente ver se vai funcionar, né? Na posição inicial, vamos considerar que essas duas válvulas memória foram pré-posicionadas nessa posição, de forma que, nesse caso, o atuador fique recuado, né, pelo efeito da mola, e nesse caso o atuador fique recuado pela ação do ar comprimido na câmara, provocando o retorno dele. Então, na posição inicial, essas duas válvulas estão nessa posição. O A0 está acionado, então está alimentando o start. O B0 também está acionado, né? Então ele está pilotando a menos, ótimo. B0 está pilotando a menos, o atuador tem que começar recuado, tudo bem. O problema é, quando eu pressionar o botão Start, o que vai acontecer? O A0 vai conseguir entrar? Não vai, né? Olha, o A0, junto com o Start, vai pilotar o A mais, ele vai conseguir entrar? Não vai, porque o A menos está segurando a válvula nessa posição. Se eu pilotar os dois lados ao mesmo tempo, forças iguais, a válvula não vai conseguir movimentar, né? Então já apareceu aqui o problema que eu tinha comentado, que o método intuitivo só vai funcionar maravilhosamente como ele funciona se eu tiver uma sequência direta, ou seja, como a gente fez na outra aula, A mais, B mais, A menos, B menos. Eu tinha uma sequência direta, AB, AB. Ou o exemplo do exercício que eu pedi, A mais, B mais, C mais, A menos, B menos, C menos. Sequência direta também, ABC, ABC. No caso dessa sequência que eu passei como exemplo aqui, AB, BA, o método intuitivo não vai funcionar, certo? De qualquer modo, eu só fiz essa sequência para a gente ver que ela realmente não vai funcionar pelo método intuitivo. Nós vamos fazer agora, usando o método cascata, essa mesma sequência, nós vamos ver que o método cascata vai funcionar maravilhosamente. Só é um pouquinho mais complexo, que é o que a gente vai ver exatamente agora. Então vamos lá, como que a gente trabalha com o famoso método cascata? Antes de efetivamente a gente começar a desenhar o circuito, eu vou mostrar dois passos que eu gosto de fazer previamente, né? Que é como se a gente estivesse planejando o circuito que a gente vai fazer. Muita gente mostra o projeto usando o método cascata direto, desenhando o circuito, tá? Mas eu gosto de separar essa etapa, por quê? Primeiro, por questão de organização, para a gente entender melhor como que o método funciona, e segundo, porque nos assuntos seguintes que a gente vai ter nessa disciplina, que são o projeto de circuitos elétricos para comando de sequências e a programação do CLP usando a linguagem ladder para o comando de sequências também, a gente vai usar esse mesmo planejamento para implementar os programas usando essas outras duas tecnologias, além do que a gente vai usar hoje para o método cascata. Então esse mesmo planejamento vai valer para o método cascata usando comando pneumático, usando comando elétrico e usando o programa ladder, tá? Então vamos lá, como é que é esse planejamento que eu estou falando? No primeiro passo, a gente vai dividir a nossa sequência em subsequências. Como que é essa divisão? Nós temos duas regras para fazer essa divisão. A primeira, a minha divisão tem que ser de tal forma que o mesmo atuador não apareça duas vezes na mesma subsequência. Por exemplo, eu poderia dividir aqui e aqui. Eu teria três subsequências, o A sozinho, o B sozinho e o B junto com o A. Tá? Então eu dividi ela em três sequências, de forma que o mesmo atuador não repita. Eu poderia dividir aqui? Não, não poderia, porque o B estaria junto com o B na mesma sequência. Então não posso. Posso dividir em 4 subsequências? Posso também, tá? Pela primeira regra.
Na segunda regra, nós vamos considerar o seguinte: eu tenho que usar o mínimo de subsequências possíveis para fazer essa subdivisão. Então, nessa subsequência aqui, a nossa divisão vai ficar o A com B e o B com A. Tá? Nós vamos ver na hora de desenhar o circuito o porquê desse mínimo possível, porque quanto menos sequências a gente tiver, menos elementos a gente vai usar, ou seja, menos válvulas a gente vai usar, então eu vou ter um custo menor para implementar o meu circuito, né? Então nós vamos dividir nessas duas subsequências, eu vou dar o nome de 1 e 2, certo? Em seguida, nós vamos obter a função lógica para o comando de cada um dos movimentos da minha sequência, certo? Então, no caso aqui, né, qual que é o primeiro movimento nosso? É o A+. Vou fazer aqui no cantinho, porque daqui a pouco a gente vai desenhar o circuito e usa essa parte ali do quadro, né? Então, o A+, vai ser comandado por quem? O A+, vai ser comandado, como no método cascata, pelo botão Start. Só que, agora no método cascata, a gente tem mais um componente aqui na minha função lógica para o comando dos movimentos. O Start só vai comandar o avanço do A se eu estiver na etapa 1. Então, eu vou ter a função lógica Start e 1. Certo? Quando o A termina de avançar, eu quero comandar o B+. Então, quem comanda o B+? O fim de curso, A1. Certo? Só que o A1 só vai comandar o avanço de B se eu estiver na etapa 1. Então, eu vou ter A1 e 1. Beleza? Quando eu terminar a etapa 1, ou seja, quando eu terminar o avanço do B, o que tem que acontecer? O retorno do B, certo? Errado. Antes de retornar o B, eu tenho que ativar a etapa 2. Então, vamos chamar aqui de liga 2. Tá? Quem vai ser, então, o comando que vai ligar a etapa 2? Eu tenho o B1 e 1. Né? É o comando que vai ligar a etapa 2. Quando eu entro na etapa 2, eu tenho B-. Então, eu posso simplesmente, etapa 2, comando B-. Ah, eu preciso verificar o B1 de novo? Não, não preciso, porque se eu estou na etapa 2 é porque acabou de acontecer o B1. Então, a etapa 2, direto, ela já comanda o B-. Depois eu tenho o A-. Quem vai comandar o A- é o B0 e etapa 2. Então, B0 e 2 vai comandar o A-. Terminou? Não, não terminou. Por quê? Quando termina o A-, né, ou seja, bate no sensor A0, eu tenho que ativar de novo a etapa 1 para esperar um novo comando Start. Então, eu tenho um liga 1, que vai ser comandado por quem? Por A0 e 2. Certo? Então, esses são os comandos que vão nortear o nosso projeto do circuito pneumático para fazer o comando dessa sequência. Tá? Então, o próximo passo agora é realmente a gente desenhar o circuito pneumático. Olha que legal, eu usei minha tecnologia super moderna para apagar o quadro de novo. Vamos fazer agora o circuito para o comando da minha sequência indireta, né? A+, B+, B-, A-, pelo método cascata, considerando que a gente já obteve essas funções lógicas para o comando de cada movimento. Vamos supor de novo que eu vou usar dois atuadores, um atuador de duplação e um atuador de retorno por móvel. Então, mais uma vez, o atuador de duplação e o atuador de simples ação com retorno por móvel. Qual é a válvula que aciona o atuador de duplação? É a válvula de 5 vias, 2 posições, acionamento por duplo piloto, né?
E qual é a válvula que aciona o atuador de simples ação? Uma válvula de 2 posições também, 3 vias, acionamento também por duplo piloto. Olha que legal! Qual a diferença desse circuito de acionamento que eu vou usar agora para o circuito de acionamento que eu usei no método intuitivo? Nenhuma, né? Se eu tenho os mesmos atuadores, eu vou ter as mesmas válvulas para o acionamento deles. O que vai mudar é o meu circuito de comando que eu vou fazer agora. O circuito de acionamento vai continuar o mesmo, desde que eu tenha também os comandos A mais, A menos, B mais e B menos. Eu vou continuar tendo o mesmo circuito de acionamento, tá? A diferença, como eu falei, vai ser agora no circuito de comando. Então, beleza. Já que a gente vai usar o método cascata, vamos ver por onde a gente começa o circuito de comando. Primeira coisa, lá nos passos anteriores, quando a gente dividiu a minha sequência em duas, eu dividi a minha sequência em duas subsequências, né? A gente vai criar esse mesmo número de linhas de alimentação para o meu circuito de comando. Como assim? Eu tenho duas subsequências, então eu vou ter 2 linhas de alimentação para o meu circuito de comando. Vamos fazer em cores diferentes aqui. Vamos fazer uma linha vermelha e uma linha azul. Então eu vou ter uma linha de alimentação vermelha, vou chamar de linha 1, e uma linha de alimentação azul, vou chamar de linha 2. Ah, mas a minha alimentação não é feita pelo Lubrefil? A minha alimentação é feita pelo Lubrefil. Só que eu vou criar como se fossem 2 circuitos de comando, um para comandar cada parte da minha sequência. Então, por isso, ao dividir em 2 subsequências, eu falei, nós vamos usar o número mínimo de subsequências possíveis, né? Então, eu vou precisar só de 2, entre aspas, 2 circuitos de comando. Como que eu faço a partir de um mesmo Lubrefil para alimentar essas 2 linhas, ora alimentar a linha 1 e ora alimentar a linha 2. Então eu quero, a partir de um mesmo Lubrefil, alternar a alimentação entre essas 2 linhas. A linha que não estiver sendo alimentada, eu quero liberar para a atmosfera. Como que vocês fariam isso? Olha só, vou usar um pincel verde aqui para ficar mais diferente ainda. Eu preciso de uma válvula, então, que tenha 2 posições. Por que 2 posições? Porque, ora, eu quero alimentar a linha 1, ora, eu quero alimentar a linha 2. Então, essa válvula vai ter 2 posições. Quantas vias essa válvula vai ter que ter? Então, vamos lá. Uma das vias vai alimentar a linha 1. Outra via vai alimentar a linha 2. Então já tem 2 vias lá. Outra via vai trazer a alimentação do Lubrefil. Para não ficar um tanto de linha andando de um lado do circuito para o outro, eu vou fazer as alimentações do Lubrefil dessa forma. Eu vou ter como se fossem vários jumps aqui saindo do meu Lubrefil e indicar no circuito onde eu vou usar aqueles jumps, né, vamos dizer assim. Então, olha só, eu vou usar uma alimentação aqui para essa válvula que vai alternar entre 1 e 2. Tinha faltado, né, eu alimentar as minhas válvulas de acionamento. Olha só, mais uma coisa legal aqui. Eu vou, por comodidade, né, por economia e tal, usar o mesmo Lubrefil para alimentar o meu circuito de acionamento e meu circuito de comando. Mas eu poderia, inclusive, usar válvulas, linhas de alimentação diferentes, com pressões diferentes, por exemplo. Tá? Ou eu poderia, por exemplo, ter esse circuito de acionamento hidráulico e um circuito de comando pneumático. Então aqui seriam válvulas acionadas hidraulicamente, alimentadas hidraulicamente, e aqui uma válvula alimentada pelo ar comprimido. Tá? Então estou indicando aqui que eu vou ter uma linha de distribuição com 3 saídas e aqui 3 utilizações daquela linha, né? Voltando à minha válvula aqui. Então, ou essa válvula vai jogar
o ar para a linha 1 ou vai jogar o ar para a linha 2. Como eu falei, a linha que não estiver sendo alimentada tem que escapar para a atmosfera. Então eu vou precisar de uma via de escape. Né? Vamos fazer duas vias de escape porque a gente discutiu que uma válvula que só tem 4 vias, ela sai mais cara do que uma válvula de 5 vias pneumática. Espera aí, eu acho que eu já conheço essa válvula, né? É uma válvula o quê? 2 posições, 5 vias. Olha ela aqui, 2 posições, 5 vias. A gente já conhece essa válvula. E ela ainda por cima vai ter acionamento duplo piloto. Por quê? Agora eu quero ver quem vai saber me dizer por que essa válvula vai ter acionamento duplo piloto. Porque é um circuito pneumático que vai dar aquele comando para elas. Então, olha só, eu já até dei a dica aqui, ó. Que nome que a gente vai dar para esses 2 pilotos aqui? Faltou eu desenhar, né, internamente a válvula. Que nome nós vamos dar para esses 2 pilotos que eu desenhei ali? Eu posso chamar, olha só, esse piloto aqui, quando eu pilotar ele, eu estou alimentando a linha 1. Eu vou chamar esse piloto aqui de liga 1. E vou chamar o outro piloto de liga 2, porque quando eu pilotar esse lado aqui, eu jogo nessa posição e alimento a linha 2. Então esse vai ser o liga 2. Olha que maravilha. Observe então que os meus 6 pilotos do meu circuito que eu desenhei até agora são exatamente esses 6 comandos que a gente projetou aqui quando a gente definiu a função lógica de acionamento de cada piloto, né? Então o meu trabalho agora vai ser simplesmente pegar essas regras que eu defini aqui e implementar elas de forma pneumática, né? Então vamos lá na sequência aqui. Primeiro, o piloto a mais vai ser comandado pelo botão Start e linha 1. Como é que eu faço para o botão Start, que vai ser, vamos já desenhar aqui até, uma válvula de 3 vias. Por que 3 vias? Porque para acionar um piloto, eu tenho que, ora, alimentar o piloto com ar comprimido e, ora, liberar ele para a atmosfera, né? Então vai ser uma válvula 3 vias, 2 posições, acionada por botão, que eu vou chamar de Start, retorno por mola, e ela vai estar alimentada por quem? Olha só, como que eu faço para o botão Start só pilotar o a mais se eu estiver na linha 1? Eu vou alimentar esse botão diretamente pela linha 1. Então, só quando a linha 1 estiver acionada, alimentada, é que o a mais vai ser pilotado pelo Start. Eu estou implementando essa lógica E, né? Vamos ver, para ficar bem entendido, então, no B+, aqui. A1 e 1. O rolete A1, né, que fisicamente vai estar posicionado aqui. Vou desenhar ele de vermelho, melhor ainda. Fica mais claro. O A1 ele vai pilotar o B+, que é esse aqui, então A1. Pilota o B+. Em que condição? Só se a linha 1 estiver alimentada. Como que eu faço para o A1 só funcionar se eu tiver com a linha 1 alimentada? Alimento ele pela própria linha A1. Maravilha, né? Então, acho que estou tranquilo agora, né? O liga 2 vai ser pilotado pelo B1 e 1. Então, eu vou ter um fim de curso aqui em B1. Um rolete também. Então, o fim de curso B1 vai pilotar o liga 2, que é esse do lado de cá. Então, é o B1.
B1 pilota o liga 2. Sob quais condições? Sob qual condição? Se eu estiver com a linha 1 alimentada. Então, o B1 vai ser alimentado pela linha 1. Certo? Vamos lá, a mágica agora. Quando eu pilotar aqui, a válvula vai entrar nessa posição, vai passar a alimentar a linha 2, que está em azul, e vai aliviar para a atmosfera a linha 1, que está vermelha. Então, tudo que tiver em vermelho aqui para de ser alimentado, né? Vai aliviar para a atmosfera. E eu passo a alimentar a linha 2. Pergunta boa, já comentei isso antes, mas vamos ver de novo. Quando eu parar de alimentar essas duas válvulas, eu vou parar de pilotar o A mais e o B menos. O A mais e o B mais, quer dizer, será que o A e o B vão retornar imediatamente quando eu parar de alimentar essas duas válvulas? Não, né? Por quê? Porque essas duas válvulas aqui são válvulas memória. A partir do momento em que essa válvula está nessa posição e essa outra está nessa posição, os atuadores vão ficar avançados até que, em algum momento, eu pilote o A menos e B menos, né? Que, nesse meu caso, o B menos vai ser pilotado, inclusive, imediatamente agora, né? Então, quando eu entrar na linha 2, eu quero que imediatamente pilote o B menos. Como que eu faço isso? Eu vou pilotar aqui direto. A própria linha 2 vai pilotar o B menos. Maravilha, né? Beleza. A menos. Então, o B vai retornar, vai bater no B0. Né? O B0 tem que pilotar o A menos desde que a linha 2 esteja alimentada. Aqui vocês já estão, acho que já devem ter entendido a ideia aqui. Então, o B0 vai pilotar o A menos desde que a linha 2 esteja alimentada. Legal, né? Aí o A vai retornar, vai bater no A0 e vai pilotar o liga 1. Liga 1 é esse outro piloto aqui. Então, o A0 pilota o liga 2 desde que a linha, desculpa, o A0 pilota a linha 1, a liga 1, desde que a linha 2 esteja alimentada. Nesse momento, na hora que eu pilotar o liga 1, o que vai acontecer? A válvula vai entrar nessa posição, vai alimentar a linha 1 e aliviar tudo que está em azul. Quando eu alimento a linha 1, vamos ver, imediatamente o B vai avançar? Não, porque o A está retornado, o A1 não está acionado. Faltou eu desenhar o A0 ali, né? A0 aqui. Então, quando eu entro na linha 1 novamente, o B avança imediatamente? Não, porque o A1 não está acionado, né? E o A, ele avança imediatamente? Depende. Se o botão Start já estiver pressionado, por exemplo, se for um botão com trava, entrou na linha 1, ele já começa a avançar. O que eu teria aqui? A possibilidade de ciclo contínuo, né? Então, no ciclo contínuo, se o Start já estiver pressionado, entrou na linha 1, imediatamente o A avança. Se não, ele vai ficar aguardando, com tudo parado, esperando o Start ser acionado, né? Observação importante aqui. Como que eu garanto que nunca vai haver bloqueio entre os pilotos da mesma válvula? Olha só, o piloto A mais está alimentado pela linha 1, o piloto A menos está alimentado pela linha 2. A linha 1 e 2, em algum momento, elas podem ser alimentadas simultaneamente? Não, elas são mutuamente excludentes, né? B mais e B menos, um deles está alimentado pela linha 1 e o outro pela linha 2, também nunca vão acontecer simultaneamente. Liga 2 e liga 1 também nunca vão acontecer ao mesmo tempo. Um está alimentado pela linha 1, o outro está alimentado pela linha 2.
Então, mais uma vez, eles nunca vão acontecer ao mesmo tempo. Certo? Então, o método cascata seria basicamente isso, né? Eu consigo garantir que não haverá conflito de dois pilotos na mesma válvula ao mesmo tempo, né? Por causa da minha divisão em subsequências, e aí que vem, por que aquela primeira regra? Por que o mesmo atuador não pode aparecer duas vezes na mesma subsequência? Se o B+ estivesse junto com o B- na mesma subsequência, os dois pilotos viriam da mesma linha, então poderia haver conflito entre os dois. Vamos fazer um outro exemplo usando o método cascata? Vamos usar agora 3 atuadores. Eu vou fazer a sequência A+, B+, B-, C+, C-, A-. Considerei 3 atuadores, A, B, C, o A e o B de dupla ação e o C de simples ação com retorno por mola, de propósito igual ao exercício que eu pedi para fazer usando o método intuitivo, né? Só que no método intuitivo, qual era a sequência? A+, B+, C+, A-, B-, C-. Essa sequência é uma sequência direta, né? ABC, ABC. A nossa sequência agora não é uma sequência direta. ABB, CCA, né? Não é a mesma sequência se eu dividir em duas partes, né? Então é uma sequência indireta. Então, seguindo aqueles passos que eu mostrei anteriormente, como que a gente dividiria essa sequência aqui? Então, de novo, eu tenho que dividir de forma a não repetir o atuador na mesma sequência. Então, A com B pode, o B de novo não pode. B com C pode, C de novo não pode. E o A. Né? Então, eu vou dividir de forma a não repetir o atuador na mesma subsequência, usando o mínimo possível de subsequências. Né? Então, nós vamos ter 3 subsequências e vamos escrever as funções lógicas para o comando de cada movimento. Vamos lá. Então, quem comanda o A+? O A+ é comandado pelo start junto com a linha 1. Então, start, estando na linha 1, eu comando o A+. Quem comanda o B+? O fim de curso de avanço de A, que é A1, estando na linha 1, comanda o B+. Terminando o avanço de B, o que tem que acontecer? O B1 tem que comandar quem? O B1 tem que comandar o liga 2. Então, o B1 E1 comanda o liga 2. Passou para a linha 2, imediatamente acontece o quê? B-, que é o linha 2 simplesmente. Bateu no B-, comandou B-, vai retornar e vai bater no B0. Bateu no B0, quem comanda? O C+. Então, B0 e linha 2, agora, comanda o C+. O C1 vai comandar quem? C1, estando na linha 2, vai comandar o liga 3. Né? Assim que eu entro na linha 3, comanda o C-, o C retorna, bate no C0, então C0 e 3 comanda o A0, A-, desculpa, e o A0 e 3 comanda o liga 1 para voltar para linha 1, certo? Vamos lá então, vamos projetar o nosso circuito agora. Nós simplesmente vamos fazer o circuito para implementar esses comandos de cada piloto, né? Antes de começar, na verdade, a primeira etapa para a gente projetar o circuito vai ser desenhar as 3 linhas de alimentação. Vou usar aqui uma vermelha, linha 1, um azul, linha 2, e uma verde, linha 3. Né?
Agora, a pergunta que eu fiz agora há pouco, que foi fácil de responder, essa agora vai ser um pouquinho mais difícil. Como que eu vou fazer para alimentar 3 linhas de forma mutuamente excludente? Tem várias formas de fazer, usando mais ou menos válvulas. Vamos tentar fazer a que usa menos válvulas, que vai ser a seguinte. Como que a gente fez no exercício anterior? Eu tinha uma válvula de 5 vias, 2 posições, né? Que ora ela alimenta a linha 1, ora alimenta a linha 2. Não era isso? Só que agora eu tenho uma terceira linha. Para isso, eu vou usar uma segunda válvula aqui, igualzinha a ela. Certo? Que ora vai alimentar a linha 3, ora vai alimentar a válvula de cima. Faltou aqui os escapes, né? Essa válvula mais de baixo vai ser alimentada pelo lubrefio. Então, observe. Nessa posição que eu desenhei, eu estou alimentando a linha 1. Né? A válvula de baixo alimenta a de cima e a de cima alimenta a linha 1. Se eu pilotar essa válvula de cima para essa posição da esquerda, trouxer ela para a direita, né? Colocar a posição da esquerda interligada nas vias, eu vou ter a válvula de baixo alimentando a válvula de cima e a válvula de cima alimentando a linha 2. Se eu pilotar essa válvula de baixo, eu faço alimentar a linha 3, aliviando a pressão das duas linhas de cima. Né? Então, vamos ter os pilotos aqui. Então, vamos ver se ficou bem entendido. Quem que eu tenho que pilotar para garantir que a linha 1 está sendo alimentada? Eu tenho que pilotar esses dois pilotos aqui, certo? Se eu colocar essas duas válvulas nessas posições, eu vou alimentar a linha 1. Estando nessa posição, então aqui é a liga 1. Estando nessa posição, se eu pilotar a válvula de cima do outro lado aqui, eu vou jogar a alimentação na linha 2. Então eu vou chamar aqui de liga 2. Como que eu faço para alimentar a linha 3? Piloto esse piloto aqui. Né? Então, esses dois pilotos eu vou chamar de liga 1, que vai ser essa função lógica. Esse eu vou chamar de liga 2 e esse eu vou chamar de liga 3. Certo? Vamos lá então desenhar o nosso circuito. Vamos começar pelo vermelho, né? Só por questão de organização, eu poderia começar por qualquer lugar, né? Start e linha 1 vai pilotar o A+. Então o A+ é esse carinha aqui. Né? Start, alimentado pela linha 1, pilota o A+. Beleza. B+, A1, alimentado pela linha 1, pilota o B+. Então tá aqui B+. Vai ser o A1. O rolete, que vai estar fisicamente aqui, né? Mas eu vou desenhar ele aqui embaixo para ficar mais organizado. Pilota o B+, desde que eu esteja na etapa 1, ou seja, a linha 1 está alimentada. Liga 2, que é esse cara aqui. B1 e 1. Então eu vou ter o B1, que fisicamente
está aqui. Que vai comandar essa válvula. Só para lembrar, que válvula é essa? 2 posições, 3 vias, acionamento por rolete, retorno por mola. E ele é alimentado pela linha 1. Ótimo. Quando eu pilotei aqui o liga 2, essa válvula vai alimentar a linha azul e aliviar tudo que está em vermelho, né? 2, imediatamente vai pilotar o B-. Então, B-, imediatamente o 2 pilota o B-. Né? Aí o B retorna, o B0, estando na linha 2, pilota o C+, que é esse cara aqui. Então, é o B0. Fisicamente, o B0 está onde? Está aqui, na posição de fim de curso de retorno do atuador, né? Vai pilotar o C-, o B0, B0 e 2 pilota o C-, C+, desculpa. C1, que vai estar aqui, e linha 2 pilota o liga 3. Então, o C1 C1, que fisicamente está aqui, pilota o liga 3. C1 é alimentado por quem? Pela linha 2, né? C1 é alimentado pela linha 2, pilotando a liga 3. Na hora que eu pilotar aqui, a linha verde é alimentada e alivia a azul e a vermelha, né? A vermelha já estava aliviada. C- imediatamente é pilotado pela linha 3. Então, C- aqui, imediatamente vai ser pilotado pela linha 3. O A- vai ser pilotado pelo C0 e 2. Então, o A- está onde? Está aqui. Aqui era C-, né? O A-, pilotado pelo C0. E 2, alimentado pela linha 3. Então, C0 e 3 pilota o A-. E por último, o A0 e 3 vai pilotar o liga 1, que é esse aqui. Então, A0, que fisicamente está aqui, estou torto, mas tudo bem. A0. Pilotando o liga 3, desde que a linha 3, pilotando o liga 1, desde que a linha 3 esteja alimentada. Quando ele pilotar aqui o liga 1, vai jogar essas duas válvulas nessas posições, alimentar novamente a linha 1, né, que é vermelha, e, como eu falei, se o start já estiver pressionado, vai iniciar uma nova sequência, né? De novo, como que a gente garante que não vai haver conflito entre os dois pilotos de uma mesma válvula? O A+ e o A-, um está vindo da linha 1, o outro da 3. O B+ e o B-, um está vindo da 1, o outro da 2. O C+ e C-, um está vindo da 2, outro da 3. O liga 1 e liga 2, um está vindo da 3, o outro está vindo da 1, o outro está vindo aqui da 2, né?
então a gente garante que nunca vai ter conflito, né? Então, esse eu chamei de parte 1 do método cascata, né? Na próxima aula a gente vai ver a parte 2 do método cascata, tá? A gente vai trazer mais umas complicaçõezinhas aí, que vão acontecer quando o mesmo atuador avançar e recuar mais de uma vez em uma mesma sequência completa, tá? Eu vou passar para vocês o exercício, a lista tá postada lá para vocês fazerem o exercício, né? Desculpa pela barulheira que está aí hoje, é cachorro latindo, é alarme tocando, é avião passando, daqui a pouco vai ter um barco parando aqui na porta, né? Mas é o que dá pra gente fazer, senão a gente teria que gravar no estúdio, né? E se gostaram do vídeo, curte o vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Obrigado.